A nossa aula 2, né, nossa live 2, nós vamos falar um pouco sobre respiração celular aeróbia. Quem não assistiu ainda, pessoal, nossa live de número 1 foi sobre fotossíntese. A gente vai explicar o conteúdo para vocês, dar um resumão a respeito da respiração celular aeróbia. Vamos fazer um resumo bem massa a respeito do conteúdo de respiração celular aeróbia, tá? Isso faz parte da gente, esse assunto, ele faz parte do conteúdo de metabolismo energético. Metabolismo energético. No metabolismo energético, a gente estuda fotossíntese, respiração, fermentação e quimiossíntese. Os dois processos que mais caem na prova do Enem são fotossíntese e respiração. Um pouquinho de chance de cair algo relacionado à respiração também, mas não é uma coisa tão frequente quanto respiração e fotossíntese, né? Fotossíntese é o que cai mais, tá, gente? Fotossíntese foi a aula da nossa live 1. E a live 2 da gente trouxe o conteúdo de respiração aeróbia. Primeiro passo, deixa eu fazer uma introduçãozinha para vocês, né? Não confundam respiração celular com respiração corporal. A nossa respiração corporal, ela acontece para que a respiração celular não deixe de acontecer. Vamos entender bem, ó. Quando a gente respira, a gente manda oxigênio para os nossos pulmões, não é isso? Manda outro gás também, manda o gás nitrogênio em grande quantidade, mas o nitrogênio ele não é aproveitado. Então a gente manda gás nitrogênio para os nossos pulmões. Desculpa, só que o nitrogênio não é aproveitado, a gente manda oxigênio. O oxigênio ele vai passar para o sangue. Então, a gente respira, acho que todo mundo já ouviu falar que a gente respira para captar O2 e eliminar CO2, né? Então, o oxigênio vai para o pulmão da gente. Do pulmão, o oxigênio vai para onde? Vai para o nosso sangue. E do sangue, o oxigênio vai ser distribuído para todas as células do corpo da gente que realizam respiração aeróbia. O oxigênio é necessário, tá, gente, para que a célula consiga fazer esse processo de respiração aeróbia. E a gente chama essa respiração de aeróbia justamente pelo fato de usar o gás oxigênio. Esse oxigênio aí, esse gás oxigênio, é aquele mesmo que é liberado na fotossíntese? Sim, é o gás oxigênio que é liberado na fotossíntese, tá? Então, esse gás oxigênio aqui, ele é utilizado por nossas células para fazer a respiração aeróbia. Então, a gente respira o tempo todo para que essa respiração não deixe de acontecer na sua célula, tá? A gente respira o tempo todo para que essa respiração não deixe de acontecer na sua célula. Essa respiração aqui, a equação geral é algo que vocês não podem esquecer nunca, tá? É tipo, pessoal, aquela mesma informação que eu passei para vocês com relação à equação geral da fotossíntese. Não pode esquecer nunca a equação geral da fotossíntese. E se vocês olharem aqui, a equação geral da fotossíntese é o inverso da equação geral da respiração aeróbia. É o inverso, tá? Na fotossíntese, quem são os reagentes? Na fotossíntese, os reagentes são CO2 e água. E quem são os produtos? Glicose, água e oxigênio. Lembra que a fotossíntese a gente classificou com vocês aqui na aula passada, a gente classificou a fotossíntese como um processo anabólico. A fotossíntese é um processo endotérmico, que a gente também chamou de endergônico. A respiração é um processo catabólico. Hoje, qual a diferença? A gente já falou na live passada, mas eu vou repetir para vocês aqui agora, tá? A diferença é que no anabolismo acontece a formação de moléculas mais complexas a partir de moléculas mais simples. Aí a gente chama de anabolismo. No catabolismo, a gente evidencia a quebra de uma molécula mais complexa. Então, quem está sendo quebrado aqui, gente, é a glicose. Ela vai ser quebrada em presença de água, e principalmente com a utilização de gás oxigênio, para a formação de moléculas mais simples. Então, a respiração aeróbia é um processo catabólico. Catabólico, tá, gente? Envolve catabolismo
e esse catabolismo envolve quebra de moléculas mais complexas. Os processos catabólicos nas células, tá, gente, são processos exotérmicos, ó, que a gente chama aqui de exergônico. É a mesma coisa que exotérmicos, tá? O que é exotérmico? Porque é um processo que libera energia. Essa energia liberada, tá, gente, vai ser usada para a formação de ATP. Liberar energia na forma de ATP é algo importante, tá, pessoal? Porque minimiza a perda de energia na forma de calor. Então, quando a célula produz o ATP, né, e libera ATP, ela perde menos energia na forma de calor. Então, se esse ATP não fosse produzido, gente, a quantidade de energia gerada seria tão alta que isso aí poderia promover a queima da célula. A célula poderia queimar por conta disso, tá bom? Então, primeiro passo, gente, não pode esquecer nunca a equação geral da respiração. Tem aqui a glicose. Percebam que nesse processo a glicose vai ser quebrada completamente. Como é que eu sei, Jean? Olhando a equação, que é uma quebra completa de glicose. Você olhando a equação, você percebe que é uma quebra completa de matéria orgânica, porque no final não sobram compostos orgânicos, só sobram substâncias inorgânicas, entendeu? Daí a gente fala que esse processo é um processo de quebra completa de alimento, quebra completa de matéria orgânica, tá? Com a utilização de gás oxigênio, como está utilizando esse O2 aqui, ó, gente, a gente chama o processo de um processo aeróbio. Existe respiração anaeróbia? Existe, é mais difícil de cair em questões. A respiração anaeróbia seria uma respiração que não utiliza o gás oxigênio, mas pode utilizar outro composto, às vezes até um composto oxigenado, como um nitrato, como um fosfato, né, um carbonato. Fosfato é até mais difícil, carbonato, sulfato, nitrato, né, pode ser utilizados aí no caso da respiração. Até o enxofre pode ser utilizado aí no caso em substituição ao gás oxigênio, mas somente algumas bactérias fazem, tá? E a respiração, Jean? A respiração. Quais são os seres vivos que têm capacidade de fazer respiração? Gente, os seres aeróbios, né, que têm célula. Seres que vivem em presença de oxigênio. Até mesmo aqueles anaeróbios facultativos, né? Quando você ouvir falar que um organismo ele é anaeróbio facultativo, quer dizer que na presença de oxigênio ele respira e na ausência de oxigênio ele fermenta, tá? Segue a dica aí para vocês, se vocês pegarem uma questão falando dessa forma. Se a questão falar de um anaeróbio facultativo, é muito comum a questão falar sobre fungos quando fala de anaeróbio facultativo, tá bom? Então, se liga aqui na parte, ó. Eucariontes podem fazer respiração, lembrando que nos eucariontes vai ter a utilização da mitocôndria, né, para esse processo de respiração acontecer. E procariontes também têm capacidade de fazer respiração aeróbia. Lembra, gente, que a gente acredita que a mitocôndria ela evoluiu a partir de um procarionte primitivo, que fazia respiração aeróbia. Ô, Jean, se o procarionte não tem mitocôndria, onde é que acontecem essas etapas da respiração que precisariam de mitocôndria para acontecer? Acontecem principalmente na face interna da membrana plasmática. Antigamente a gente falava muito um tal de mesossomo, só que a tendência moderna é a gente não considerar a existência do mesossomo e se relacionar à ocorrência da respiração na face interna da membrana, tá bom? Pessoal, essa respiração aeróbica, ela gera energia para as atividades celulares do organismo. Na realidade, as atividades do nosso organismo, elas precisam de energia para elas acontecerem, tá? Então, a nossa célula precisa de energia para fazer proteína, para produzir proteína, por exemplo. A síntese proteica, ela pode demandar aproximadamente 80% da energia para a célula. Então, às vezes, a célula gasta 80% de tudo que ela gera, né, fazendo síntese proteica, né, produzindo, no caso, proteína. Então, é um processo que gera energia para as atividades celulares de uma forma geral. Uma contração muscular, pessoal, ela precisa de ATP para poder acontecer, precisa de energia, né? Essa energia é gerada principalmente a partir da
respiração, mas a fermentação também pode vir a gerar energia nesse processo, tá bom? As atividades que a gente realiza, por exemplo, se você está assistindo essa aula, seus neurônios estão trabalhando, né? Se você está realizando um movimento para escrever no caderno, seus músculos estão trabalhando. Então, essas atividades, elas consomem ATP, elas precisam de ATP para poder acontecer. Hoje, o que é o ATP? O ATP é adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina. É uma molécula orgânica, né, que guarda energia, principalmente aí nessa ligação entre um dos fosfatos, né, são 3 fosfatos, né, que tem, por isso que é trifosfato de adenosina. Né? No terceiro fosfato, aquele mais distante, tem uma ligação ali que guarda essa energia. Quando essa ligação é rompida, a energia vai ser liberada. Tá? Então, imagine sempre o ATP como uma fonte imediata de energia para as atividades celulares. Hoje, a fotossíntese produz ATP? Você poderia perguntar para mim. A fotossíntese produz ATP na fase clara, mas consome ATP na fase escura. Então, a gente não diz que é um processo que gera ATP para a célula. Não, a fotossíntese gera ATP na fase clara e consome ATP na fase escura, ou seja, esse ATP não será utilizado em outros processos da célula, tá bom? Continuando aqui, pessoal, continuando aqui, ó. A respiração, como eu falei para vocês, ó, promove uma quebra completa de matéria orgânica, uma quebra completa de alimento. Se está acontecendo uma quebra completa, no final do processo não vai ter composto orgânico ainda, né? Então, a glicose é completamente quebrada em CO2 e água. O ATP, tá, gente? Eu sei que o ATP é um composto orgânico, mas ele só está guardando a energia que foi liberada nesse processo para poder ser prontamente utilizado em outros processos da célula especificamente, tá bom? Lembrando a vocês, ó, gente, esse ponto aqui é fundamental, esse ponto aqui é super importante, ó. A respiração celular, ela tem um maior rendimento energético do que a fermentação. A fermentação, tá, gente, para cada glicose consumida, a fermentação produz 2 moléculas de ATP. Para cada glicose usada, a fermentação produz 2 ATPs. A respiração, para cada glicose usada, a glicose está aqui, ó, C6H12O6, tá? Para cada glicose usada, a respiração produz 38 ou 36 ATPs. Numa visão clássica, numa visão mais moderna, aproximadamente 30 ATPs, o rendimento seria levemente menor. Mas olha, pessoal, apesar do rendimento ser levemente menor, mesmo assim, ainda é muito mais ATP do que a fermentação, tá? Olha, gente, toda vez que um organismo puder realizar respiração ou fermentação, ele sempre escolhe fazer primeiro respiração. Por que ele escolhe fazer primeiro respiração? Porque a respiração rende mais energia. Então, ele sempre busca fazer primeiro o que vai render mais energia. Então, a respiração é o processo metabólico energético que mais rende energia na célula. Beleza? É o processo metabólico energético que mais rende energia na célula. Então, cada glicose na fermentação só rende 2 ATPs, cada glicose na respiração rende 38 ou 36 moléculas de ATP. Beleza? A respiração, pessoal, ela pode ser dividida basicamente em 3 etapas, como eu coloquei aqui para vocês. Vou até colocar a tela um pouquinho maior aí, no caso vou botar a câmera um pouquinho mais de perto para que vocês consigam ver as equações de cada etapa. Essas são as 3 etapas da respiração celular aeróbia: glicólise, formação do acetil e ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Hoje essas etapas elas vão acontecer assim ao mesmo tempo, são etapas sequenciais, tá? Primeiro vai ter que acontecer essa, depois acontece essa e por último essa tal de cadeia respiratória, beleza? Vamos por partes, tá, gente? Comentando aqui para vocês sem pressa, comentando um pouquinho a respeito de cada uma dessas etapas, beleza? Vamos primeiro, ó, falar aqui a respeito da glicólise.
glicólise, tá, pessoal? Das 3 etapas aqui, ó. Das 3 etapas, a glicólise é a única que não vai precisar da mitocôndria para acontecer, no caso nos eucariontes, né? Nos eucariontes, a glicólise não acontece na mitocôndria. Gente, isso cai muito em provas. Você tem que estar esperto para isso, tá? Tem questão, e comumente a gente vai ver questão, dizendo que a respiração toda acontece dentro da mitocôndria. Está errado. Essa glicólise é uma etapa que acontece no citosol. Citosol, gente, é a mesma coisa que hialoplasma. Então, a glicólise acontece no citosol, que é a mesma coisa que hialoplasma. Ou seja, acontece naquela parte do citoplasma fora da mitocôndria, tá? E, pessoal, ao pé da letra, ó, essa lise aqui, ó, significa quebra. E glico vem de glicose, né? Então, ao pé da letra, o termo glicólise significa quebra da molécula de glicose. É como se a glicose fosse quebrada ao meio, tá, gente? Não é como não. É exatamente quebrada ao meio, ó. Quando a glicose é quebrada ao meio, se formam 2 moléculas de piruvato. O piruvato, tá, gente, nas questões, ele pode também ser chamado de ácido pirúvico. Então, a quebra da glicose, na glicólise, resulta na formação de 2 moléculas de ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, tá, gente, ele tem 3 carbonos na composição. E a glicose tem quantos? A glicose tem 6 carbonos na composição. Então, quando quebra a glicose ao meio, né, uma molécula de 6 carbonos termina formando 2 moléculas de 3 carbonos em sua composição, tá? São 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ácido pirúvico, beleza? 2 NADs reduzidos, pode aparecer como NAD ou NADP, H2, tá? Importante que você lembre, tá, gente, é que ele é um transportador de hidrogênios, ou seja, esses hidrogênios aqui, eles vieram da glicose, tá? A glicose, gente, ela tem 12 hidrogênios, né? C6H12O6. Tem 12 hidrogênios. Menos 4, ficariam 8, que são os 8 que estão nos 2 piruvatos. Cada piruvato tem 4 hidrogênios, tá? O piruvato é o C3H4O3. É o ácido pirúvico, certo? Então, libera-se 2 NADs reduzidos. Quando tiver com hidrogêniozinho, quer dizer que ele está reduzido. E já tem a produção de 2 ATPs. Lembrando, tá, pessoal? Esses 2 ATPs aqui, eles são saldo. Na realidade, gente, a glicólise ela não produz só 2 ATPs. A glicólise produz 4 ATPs, mas ela consome 2. Então, como ela consome 2 ATPs para começar o processo de glicólise, tá, gente, é necessário um consumo de 2 ATPs. Então, como ela consome 2 ATPs e produz 4 ATPs, a gente vai obter como saldo final o saldo final de 2 ATPs, tá? São produzidos 4, mas são consumidos 2. Então, a gente coloca só o saldo final. Gente, existe a possibilidade desse piruvato aqui não entrar na mitocôndria, tá? Existe a possibilidade do piruvato não entrar na mitocôndria. Se isso acontecer, se o piruvato não entrar na mitocôndria, a célula pode utilizar esse piruvato para fazer a fermentação. Lembre-se que a fermentação ela também pode começar com a glicólise. E normalmente começa com a glicólise, né? Então a glicólise é um evento que pode acontecer tanto na respiração como na fermentação. A gente costuma dizer, gente, que essa glicólise aqui é uma etapa anaeróbia. Que ela não precisa de gás oxigênio, ela não utiliza gás oxigênio. E ela também acontece na fermentação. A fermentação, por sinal, é um processo anaeróbio, tá certo? Então, a glicólise é uma etapa anaeróbia da respiração aeróbia. Eu sei que fica um pouquinho estranho isso, mas a glicólise é uma etapa anaeróbia da respiração aeróbia. Na glicólise são produzidos piruvatos, NADs reduzidos e ATP. O ATP já vai servir como saldo. Esses piruvatos aqui,
esse piruvato, ó. E esses hidrogênios, eles vão entrar na mitocôndria para poder participar da etapa que vai acontecer dentro da mitocôndria. Percebam, esses piruvatos aqui vão entrar como reagentes na próxima etapa. Então é esse piruvato que foi liberado na glicólise que vem para a formação do acetil. Formação do acetil, que é uma etapa levemente antes, que acontece levemente antes do ciclo de Krebs, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Então esses piruvatos aqui são esses que chegam aqui, tá? E dois desses NADs aqui, ó, fazem parte desse saldo aqui de 10 NADs que são utilizados na última etapa. Esses NADs aqui, ó, vão se juntar com esses próximos NADs aqui para formar esses 10 aqui que participam da cadeia respiratória, tá? Então, os produtos gerados na glicólise, piruvato e NAD reduzido, eles vão para as próximas etapas da respiração. A respiração não para na glicólise, a glicólise só rendeu 2 ATPs, ó. E essa glicólise também acontece na fermentação. Tem uma coisa interessante, pessoal, ainda sobre glicólise. Eu sempre comento isso nas turmas que eu acho algo interessante aqui para a gente abordar com vocês. Existe a possibilidade da respiração acontecer sem glicólise? A resposta é sim. Existe a possibilidade da respiração acontecer sem glicólise, tá? Se a tua célula estiver usando aminoácido como fonte de energia, né? Se estiver usando aminoácido, é óbvio que não tem glicólise, porque o nome glicólise faz referência à quebra da glicose. Se a célula for usar um aminoácido como fonte de energia, o aminoácido vai passar por uma desaminação e vai gerar o acetil, que já vai entrar no ciclo de Krebs, ó. Vai entrar nessa segunda etapa. Se a tua célula estiver usando lipídio como fonte de energia, os lipídios, os ácidos graxos, eles vão passar por uma beta-oxidação, a beta-oxidação de ácidos graxos. Isso já vai gerar acetil, que já vai entrar no ciclo de Krebs, tá? Então, dá para a respiração acontecer sem glicólise? Sim, se a tua célula estiver usando lipídio, se a tua célula estiver usando aminoácido como fonte de energia. Mas, pessoal, as questões, elas sempre mostram para a gente a glicose como fonte de energia, porque a glicose é a fonte primária de energia. As nossas células buscam energia principalmente na glicose. Entendeu a ideia? Então, geralmente, quando a questão for representar para a gente a respiração, vai colocar aí, no caso, a glicólise ocorrendo aí como primeira etapa, tá bom? Acabou a glicólise, o ácido pirúvico entrou na mitocôndria. Inicialmente, gente, esse ácido pirúvico vai participar de uma etapa que a gente chama de formação do acetil. O acetil, gente, ele só tem 2 carbonos. E o piruvato tem 3 carbonos. O ácido pirúvico tem 3 carbonos. Então, esse acetil, ele já vai precisar passar por uma desidrogenação e vai passar também por uma descarboxilação. Nessa segunda etapa aqui, gente, da respiração, vai acontecer demais isso aí, tá? Essa segunda etapa da respiração, né, que é a formação do acetil e ciclo de Krebs, a gente tem muita reação que promove desidrogenação e reações que promovem descarboxilações também. Desidrogenar, tá, gente, é tirar hidrogênio. Então, a reação de desidrogenação é uma reação para retirada de hidrogênio. Então, por isso que tem tantos NADs e tantos FADs sendo gerados aí, tá? Os NADs e os FADs são transportadores de hidrogênio. A quebra completa do alimento, gente, na respiração, se dá pela remoção gradual de hidrogênios da molécula orgânica. Então tem um monte de enzima aí, tá, gente, classificada como desidrogenase, que vai participar dessa etapa. As desidrogenases atuam em reações de desidrogenações, nas quais os hidrogênios vão saindo da molécula. Daí a grande geração de NADs e FADs reduzidos, ó. Tanto o NAD quanto o FAD, eles vão atuar aí como transportadores de hidrogênio. Eles vão transportar hidrogênio para as próximas etapas. Na realidade, especificamente, é para essa última etapa que o hidrogênio vai ser transportado. Beleza? Continuando aqui, pessoal,
Nessa etapa de formação do acetil de Krebs, primeiramente o piruvato vai dar origem a um acetil. Esse acetil ele vai se juntar com a coenzima A para poder conseguir entrar no ciclo de Krebs, tá, gente? O acetil vai reagir com ácido oxalacético, também chamado de oxalacetato, para a formação do ácido cítrico. Somente quando o ácido cítrico vai se formar é que vai estar começando o ciclo de Krebs, tá? Então, esse ciclo de Krebs também é conhecido como ciclo do ácido cítrico. E a molécula que entra de verdade no ciclo de Krebs, gente, é o acetil. Não é o ácido pirúvico, é o acetil. Por isso que precisa de uma etapa inicial para a formação do acetil, para depois esse acetil entrar no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, gente, ele é um ciclo complexo de reações, onde a gente vai ver muita desidrogenação, né? Daí a formação de NADs e FADs, e também a ocorrência de descarboxilações. Poxa, gente, que nomezinho complicado, descarboxilação. Na descarboxilação, gente, há a retirada de uma carboxila. E essa retirada da carboxila termina gerando CO2. Gente, percebam, o que está chegando aqui nessa segunda fase? Na segunda fase, no geral, está chegando o piruvato, que é uma molécula orgânica de 3 carbonos. E esse piruvato vai ser completamente quebrado, tanto que vai gerar um montão de CO2, todo o CO2, presta atenção, anota aí no seu caderno, anota aí, pega o caderninho, pega a caneta e anota assim, todo o CO2 produzido na respiração vem dessa etapa aqui, ó, de formação do acetil e ciclo de Krebs. Todo CO2 produzido na respiração vem da formação do acetil e do ciclo de Krebs. Percebam, nenhuma outra etapa tem CO2 como produto, ó. E esse CO2 ele já vai ser liberado, não vai ser mais usado no processo, tá? Esse ATP aqui já é saldo final. Existe a possibilidade de você pegar no livro de nível superior, ao invés de ATP, o GTP sendo produzido. É a mesma quantidade de energia, tá, gente? Um ATP equivale a um GTP. Esse GTP será guanosina trifosfato. Guanosina trifosfato, é o GTP. É a mesma coisa aí em quantidade de energia do que o ATP, tá certo? Então, percebam, os dois piruvatos que vieram da glicólise vão chegar nessa etapa. Vão reagir com água, dando um resumo geral aqui do processo. Isso vai gerar muito CO2, resultante das descarboxilações que aconteceram nessa etapa. Vai gerar muito NAD reduzido e FAD reduzido, resultantes das desidrogenações que aconteceram ao longo do processo, tá? E já tem um saldozinho, ó, de 2 ATPs. Gente, lembra que a gente vai trabalhar em cima desse rendimento energético aqui, ó. A gente vai trabalhar em cima do rendimento energético de 38 ATPs. Por enquanto, ó, a glicólise produziu 2 de saldo, formação do acetil e ciclo de Krebs produziu 2 ATPs de saldo também. Então, até agora, ó, ATPs sendo gerados nessa etapa, né? Até agora foram 4 ATPs gerados. Ou seja, pessoal, a etapa de maior produção de energia é a última, que é a cadeia respiratória. A cadeia respiratória é a etapa de maior geração de energia na célula. Aqui produziu 2 ATPs, aqui produziu 2, aqui vai produzir 34 ATPs, ó. Na cadeia respiratória. Gente, produz muito ATP porque nessa etapa vai acontecer a tal da fosforilação oxidativa. Os NADs e FADs que foram gerados em etapas anteriores, ó, esses NADs aqui, esses NADs e esses FADs, eles vêm tudo para cá. Ó. Foram 10 NADs, 2 daqui e 8 daqui, 10. E 2 FADs reduzidos, que vieram da etapa anterior. Nessa etapa, pessoal, cada NAD reduzido desse vai contribuir para a geração de 3 ATPs. Então, se aqui eu tenho 10 NADs, só aqui vai ter 30 ATPs sendo gerados. E cada FAD contribui para a geração de 2 ATPs. Numa visão mais moderna, tá, gente? Esse rendimento é levemente menor. Então, você pode encontrar algum autor dizendo que cada NAD contribui para 2,5 ATPs
e cada FAD 1,5 ATPs. Mas como a gente está trabalhando aqui com a geração de 38 ATPs, cada NAD contribuindo para formar 3 ATPs, só aqui teria 30, né? E cada FAD contribuindo para formar 2 ATPs e aqui 4 ATPs sendo gerados. Sim, Jean, mas como é que os NADs e os FADs contribuem para gerar ATP? Aí vem a ideia interessante, tá, gente? Na cadeia respiratória, a gente tem uma cadeia transportadora de elétrons. Os NADs e FADs, nessa última etapa, eles vão ser oxidados. Eles estão reduzidos e eles vão ser oxidados, tá? Quando o NAD e FAD forem oxidados, eles vão liberar esses hidrogênios aqui, que vão sair na forma de H+. E vão liberar também os elétrons. Os elétrons vão fazer um percurso ao longo de citocromos. E esse H+, ele vai ser bombeado através de uma bomba de prótons, que por quimiosmose, né, vai gerar um gradiente de elétrons, né, e gradiente também de íons, gradiente iônico. E esse fluxo de íons pela bomba de prótons vai contribuir para a grande geração de energia ativando uma enzima chamada de ATP sintase. Essa etapa é um pouquinho mais difícil de entender, mas a ideia é essa, tá? Os hidrogênios que saem dos NADs e dos FADs saem na forma iônica, são bombeados pela bomba de prótons, gerando um gradiente iônico, e isso ativa a ATP sintase, produzindo muito mais energia a partir desse percurso também dos elétrons, que gera energia, que libera energia para a produção de ATP. Então, cada NAD vai produzir 3 ATPs e cada FAD vai produzir 2 ATPs nessa última etapa. No final das contas, a gente vai ter 34 ATPs sendo produzidos. Ó, uma coisa interessante, pessoal, percebam. Essa última etapa é apenas nela, presta atenção, é apenas nela que acontece nas cristas mitocondriais, ó. Se a questão não falar em crista mitocondrial, ela pode falar membrana interna da mitocôndria. É aí que estão os citocromos, tá? As moléculas que vão atuar especificamente nessa última etapa. São proteínas de membrana, certo? Então, nessa cadeia respiratória acontece a utilização do gás oxigênio. Esse gás oxigênio, pessoal, ele é fundamental para a ocorrência dessa etapa. Gente, porque o oxigênio ele vai reagir com hidrogênios para formar água. Então a gente pode calcular o rendimento energético da cadeia respiratória pela utilização do oxigênio ou pela formação de água ao final desse processo, tá? Pela utilização do oxigênio ou pela formação de água ao final desse processo, tá? Se faltar oxigênio, presta atenção, gente, é uma coisa interessante, caiu na prova do Enem passada. Se faltar oxigênio, essa etapa não acontece. Se essa etapa não acontecer, NADs e FADs reduzidos acumulam. E olha que interessante, o acúmulo desses NADs e FADs bloqueia a etapa anterior. É por isso que a gente diz, pessoal, que essas duas últimas etapas aqui, ó, tanto a formação do acetilciclohidrobis como a cadeia respiratória, essas duas últimas etapas aqui, elas correspondem à fase aeróbia da respiração. E olha que curioso, a gente chama de fase aeróbia, mas o oxigênio só é usado na última etapa. Mas se faltar oxigênio, essa última etapa deixa de acontecer, o que bloqueia também a etapa anterior. Ou seja, essas duas últimas fases da respiração, se não tiver oxigênio, elas não vão acontecer. O que aconteceu na prova do Enem passada, tá, gente? O que aconteceu na prova do Enem passada foi uma questão que falava a respeito da presença de um inibidor da cadeia respiratória. Tá aqui que eu coloquei para vocês, ó. Foi citado na questão o cianeto. O cianeto, pessoal, o gás utilizado na câmara de gás, né, na pena de morte, nos Estados Unidos, por exemplo. Se a gente inspira esse gás cianeto, ele bloqueia a cadeia respiratória. A pessoa morre por asfixia. É a mesma coisa de morrer por falta de oxigênio, porque o oxigênio é necessário para essa última etapa acontecer. Se não tem oxigênio, bloqueia a cadeia respiratória. E esse bloqueio da cadeia respiratória faz com que a etapa anterior também seja bloqueada e isso vai causar a morte da gente. Ah, gente, mas não tem célula que fermenta? Sim, mas a maioria não faz isso. Os nossos neurônios não fazem isso, tá, gente?
O neurônio da gente é uma célula que só respira. Se faltar oxigênio para o neurônio, ele vai morrer, né? Daí o paciente que fica em parada respiratória por algum tempo, ele pode ter sequelas, pode ter alguma morte aí de células nervosas, né? Isso pode, porventura, vir a deixar sequelas dele, ou até causar morte também, que seria a situação também, né? Olha aqui esse ponto, gente. Então, se a questão de citar um inibidor da cadeia respiratória, como é o caso do cianeto, ele vai fazer com que essa etapa não aconteça. E se essa etapa não acontece, o indivíduo tende a morrer. O cianeto é um gás venenoso, um gás mortal, que mata por asfixia, tá? O desacoplador da cadeia respiratória já caiu também numa prova de Enem. O desacoplador da cadeia respiratória que eu botei como exemplo, ó, o DNP. Vou aproximar aqui, caso vocês não estejam enxergando. Ó. Então, esse desacoplador aqui da cadeia respiratória é o DNP, o dinitrofenol. Já foi citado na prova do Enem. Um desacoplador, tá, gente, ele não bloqueia a cadeia respiratória. Ele faz com que o rendimento dela seja menor. Daí, a tua célula vai ter que consumir mais matéria orgânica para gerar a mesma quantidade de energia que gerava. Um desacoplador da cadeia respiratória diminui o rendimento em termos energéticos da cadeia respiratória e a tua célula vai ter que respirar mais. Esses desacopladores, né, eles são substâncias que podem ter um efeito emagrecedor pelo fato de fazer a tua célula respirar mais, né, a tua célula realizar mais processo de respiração. Entendeu a ideia? Então, a diferença do inibidor da cadeia respiratória para o desacoplador é que o inibidor mata por asfixia, porque bloqueia essa última etapa. Temos como exemplo o gás cianeto. Um desacoplador, ele diminui o rendimento dessa última etapa. E esse rendimento sendo menor, consequentemente a célula vai ter que fazer mais vezes o processo para gerar a mesma energia que gerava antes. Daí vai ter um efeito emagrecedor, porque vai ter mais consumo de matéria orgânica. Tá entendida a ideia? Então, cuidado com questões. Prova do Enem já falou de inibidor cianeto, prova passada, viu? Gente, a prova do Enem dava um esquema relativamente complexo para o aluno identificar. Era o esquema da cadeia respiratória. O texto falava sobre o cianeto e dizia, né, se essa etapa for bloqueada, o que é que vai acumular? Gente, aí nas alternativas tinha, vai acumular ATP. Gente, se isso aqui não está acontecendo, vai acumular ATP? Não, vai ter falta de ATP. Aí a questão dizia, vai acumular, que era também, deixa eu ver, vai acumular ATP, eu acho que outra alternativa dizia que ia acumular energia, não lembro de todas as alternativas, não. A alternativa certa dizia que quem acumularia seria o NAD reduzido. Sim, se essa etapa não está acontecendo, o reagente acumula, né? Ele dava várias outras coisas. E sim, dizia que ia acumular CO2. O CO2 é produzido na etapa anterior. Nem é usado nessa etapa, entendeu? A questão pedia o resultado mais imediato, especificamente. Então, se essa etapa não acontece, logo depois vai ter um acúmulo de NADs e PADs reduzidos. Essa etapa pode não acontecer por falta de oxigênio, pode não acontecer pela presença do inibidor como o cianeto, e isso provoca morte por asfixia. Isso vai provocar morte por asfixia. Gente, detalhe, ó. Essa equação geral da respiração aqui, ó, essa equação geral da respiração, ela é o resultado da soma dessas três etapas aqui, ó. Se você somar essas três equações, a da glicólise, a da formação da acetilciclo de Krebs e a da cadeia respiratória, somando as três equações, você vai obter a equação geral da respiração, tá? É interessante, tá, pessoal, que vocês estudem respiração celular. Na aula de hoje a gente deu um resumão. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal, tá, gente? A maioria dos alunos que assistem as nossas aulas são alunos que não são inscritos no nosso canal. Então é muito importante que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, né? Tá bom? Não esquece de se inscrever no canal da gente, não esquece de deixar um like aqui no vídeo, se possível, compartilha essa aula aí com os amigos. E se ficou alguma dúvida, deixa o comentário aqui
abaixo do vídeo que a gente responde o mais rápido possível, tá bom?